Olá, internauta, Dom Luiz, falo de Curitiba. Gente, vamos para mais um áudio vamos tratar nesse áudio sobre as ondas de pensamento e também do processo de reprodução, né? Gente, o pensamento, imagine assim, uma pedra jogada na água, né? É como um pensamento. Um pensamento produz agitação. Se você jogar uma pedra na água, ela vai agitar a água, né? Então o pensamento também. Ele produz agitação e ondas que se espalham pelo grande oceano de pensamento. Porque um pensamento vai atraindo outro, né? No entanto, gente, há uma diferença entre ambas, né? As ondas das águas se movem apenas na superfície e vai em todas as direções, né? Enquanto que as ondas de pensamento, dos seus pensamentos, de nossos pensamentos, se movem em todas as direções a partir de um único centro, né? Assim como os raios do sol. Assim como estamos rodeados por um grande mar, né? Um grande mar de ar na Terra, também estamos cercados pelo grande mar da mente. Nossas ondas de pensamento, gente, elas se movem através desse vasto éter mental. E, no entanto, gente, se estendem em todas as direções, como já expliquei no outro áudio, né? E sua intensidade, ela vai ficando cada vez menor de acordo com a distância percorrida. Isso é em virtude da fricção provocada pelo contato das ondas com o grande corpo da mente, nos rodeando por todos os lados. Essas ondas de pensamento possuem outras qualidades que as diferem das ondas na água. Elas têm a propriedade de se reproduzirem e assim se parecerem mais com ondas sonoras que aquelas provocadas na água. Do mesmo modo, gente, em que uma nota de violino pode fazer com que um vidro fino vibre e cante, um pensamento forte também pode despertar vibrações similares nas mentes afinadas para recebê-lo. Muitos dos pensamentos errantes que chegam até nós não são mais que reflexões ou vibrações em resposta a algum pensamento forte emitido por outra pessoa. Mas, a não ser que nossas mentes estejam afinadas para recebê-lo, é provável que o pensamento não nos afete. Se emitirmos grandes pensamentos, nossas mentes adquirem certo tom correspondente ao caráter do pensamento que temos produzido. E uma vez que esse tom é estabelecido, estamos aptos a captar vibrações de outras mentes afinadas com o mesmo tom de pensamento. É assim a telepatia. Por outro lado, gente, se produzirmos pensamentos de um caráter oposto, logo estaremos ecoando uma ordem menor de pensamentos emanados pelas mentes de milhares que pensam da mesma forma. Então, gente, somos em grande parte aquilo que pensamos ser. O equilíbrio sendo representado pelo caráter das sugestões e pensamentos de outros que chegam até nós diretamente por sugestões verbais ou telepaticamente por meio dessas ondas de pensamento. Ondas telepáticas captamos o tempo todo. Você crê ou não crê nisso? Porque é um colapso da função de onda. As ondas estão por aí, são energias, né? Nossa atitude mental geral, no entanto, determina o caráter das ondas de pensamento recebidos dos outros, assim como os pensamentos que emanam de nós mesmos.
Só recebemos esses pensamentos, gente, se eles estiverem em harmonia com nossa própria atitude mental geral. Os pensamentos que não estão em harmonia nos afetam muito pouco, já que não provocam nenhuma reação. Então, quando você está vibrando naquele medo, você capta, né, pensamentos de medo de outra pessoa. E isso aumenta, gera pânico. Se estamos pensando o tempo todo em escassez, em falta de dinheiro, falta daquilo, nós também captamos, né? Isso gera um inconsciente coletivo, vai reforçando em nós. Chega a nós, nós captamos telepaticamente ondas de pessoas que estão nessa vibração, né? É muito provável que o homem que acredita piamente em si mesmo e mantém uma atitude mental forte, de confiança, determinação, não seja afetado por pensamentos adversos e negativos, de desânimo, fracasso, que estão a todo momento emanando das mentes de outras pessoas nas quais essas qualidades predominam. Ao mesmo tempo, gente, esses pensamentos negativos, ao alcançar alguém cuja atitude mental está num tom mais baixo, está afinado com aquilo, só aprofundam o seu estado negativo e colocam mais lenha na fogueira que consome sua força. Ou se você preferir, né? Se você preferir, servem para abafar o fogo de sua energia e atividade, né? Nós atraímos os pensamentos de outras pessoas na mesma ordem de pensamento. O homem que pensa em sucesso será apto a se sintonizar com as mentes de pessoas que pensam da mesma forma e que o ajudarão, assim como ele as ajudará. O homem que permite que sua mente abrigue constantemente pensamentos de fracasso se aproxima das mentes de outras pessoas fracassadas e cada um tenta puxar o outro mais para baixo. O homem que pensa que o mal está em tudo está apto a ver o mal mais ainda em tudo e entrará em contato com outras pessoas que parecem provar sua teoria, validar sua teoria, né? E o homem que vê e procura o bem em tudo e em todos provavelmente atrairá coisas e pessoas correspondentes a seu pensamento. Geralmente, gente, vemos aquilo que procuramos, né? A mente vê, percebe o que procura, o que está dentro dela. Por isso, gente, que a gente vê tanta gente debatendo, defendendo suas crenças, porque está dentro dela. Você fala algo que não vai de encontro à crença dela, ela diz: isso foi deturpado, isso foi modificado. A mente tenta justificar tudo, porque ela está naquela vibe, entendeu? Você poderá compreender essa ideia mais claramente se pensar nos instrumentos sem fios de Marconi, né? Eles recebem as vibrações apenas de um equipamento que as envia e que foi afinado no mesmo tom, enquanto que os telegramas passam pelo ar, pela vizinhança, sem afetá-lo. A mesma lei, gente, se aplica às operações do pensamento. Nós recebemos apenas aquilo que corresponde à nossa afinação mental. Se estamos desanimados, com certeza caímos para um tom mais baixo. E somos afetados não apenas por nossos próprios pensamentos, mas também pelos pensamentos depressivos, adicionais de caráter similar que estão sendo emitidos constantemente pelas mentes de outros infelizes que ainda não aprenderam a lei da atração no mundo do pensamento. E se às vezes, gente, atingimos as alturas do entusiasmo, da alegria, sentimos rapidamente um influxo de pensamentos corajosos, ousados, energéticos e positivos sendo emitidos por homens e mulheres do mundo, né? Reconhecemos esse fato sem problemas ao entrarmos em contato pessoal com as pessoas e sentirmos suas vibrações, sejam elas depressivas ou revigorantes, dependendo do caso. Mas a mesma lei funciona quando não estamos em sua presença, apesar de uma maneira mais fraca. Entenderam? A mente possui muitos graus de tom, né?
Imagina as notas musicais de um violão, uma nota mais baixa, uma nota mais alta, né? Mas uma está afinada com a outra. Então a mente possui muitos graus de tons, indo do mais alto e positivo ao mais baixo e negativo, com muitas notas entre eles, variando de acordo com sua respectiva distância do extremo positivo ao extremo negativo. Quando sua mente opera de uma maneira positiva, você se sente forte, esperançoso, brilhante, animado, feliz, confiante, corajoso e se permite trabalhar bem, cumprir seus objetivos, progredir em sua estrada para o sucesso. Você emana pensamentos positivos que afetam outras pessoas, fazendo com que elas cooperem com você ou sigam sua liderança de acordo com seus próprios tons mentais. Ao tocar no extremo negativo de seu teclado mental, gente, você se sente deprimido, fraco, passivo, inerte, medroso, covarde. E se vê, né? E se vê num estado incapaz de fazer algum progresso ou obter sucesso. Seu efeito sobre os outros é praticamente zero. Você é liderado em vez de liderar. E usado como um capacho humano, uma bola de futebol por pessoas mais positivas. Em algumas pessoas, gente, o elemento positivo parece predominar. E em outras, a qualidade negativa parece estar em maior evidência. É claro, né? É claro que existem vários degraus de positividade e negatividade. E B pode ser negativo para A e ao mesmo tempo ser positivo para C. Quando duas pessoas se encontram pela primeira vez, geralmente há um conflito mental silencioso, no qual suas respectivas mentes testam a qualidade de sua positividade e estabelece sua posição em relação ao outro. Esse processo, gente, pode ser inconsciente em muitos casos, mas ocorre mesmo assim. O ajuste muitas vezes é automático, mas ocasionalmente o esforço é tão grande e os oponentes são tão bem combinados que a questão se força na consistência das duas pessoas. Às vezes, ambas as partes são tão parecidas em seus graus de positividade que falham ao entrar em um acordo mentalmente, né? Eles nunca são realmente capazes de se dar bem, ou são mutuamente repelidos e se separam, ou ainda ficam juntos entre brigas e disputas constantes. Somos positivos ou negativos com todas as pessoas com quem temos algum tipo de relação. Podemos ser positivos com nossos filhos, empregados e dependentes, mas ao mesmo tempo negativos com aqueles que para os quais ocupamos posições inferiores ou com quem permitimos que se imponham sobre nós. É claro, né, que algo pode acontecer e de repente nos tornamos mais positivos que o homem ou mulher com quem éramos negativos até então. Casos como esses são frequentes. E à medida que o conhecimento dessas leis mentais se torna mais geral, vemos mais exemplos de pessoas que se impõem e utilizam esse poder que não é tão recém, né? Não é tão recém-descoberto, né? Mas lembre-se de que você possui o poder de aumentar o tom de sua mente para uma nota mais positiva com a força de vontade. E é claro, é verdade também que você pode se permitir ir para um tom mais baixo e negativo por negligência ou falta de força de vontade. Há mais pessoas, gente, observe, no plano negativo do pensamento que no positivo. E, consequentemente, há mais vibrações negativas de pensamento em operação em nossa atmosfera mental. Mas, felizmente, isso é contrabalanceado pelo fato de um pensamento positivo ser infinitamente mais poderoso que um negativo,
senão seria o caos, gente. E se pela força ou pela vontade alcançarmos, né, um tom mental mais alto, podemos excluir os pensamentos depressivos e receber as vibrações correspondentes à nossa atitude mental já modificada. Esse é um dos segredos das afirmações e autossugestões utilizadas por várias escolas de ciência mental e outros rituais do novo pensamento. Não há um mérito em particular, gente, nas próprias afirmações, mas elas servem a uma proposta dupla. Por isso que uma ferramenta bem feita, com a frequência adequada, rodando na sua mente a noite toda, dessas que eu faço enquanto você dorme, isso ajuda porque está contrabalanceando, né? Você está criando novos paradigmas, né? O problema das afirmações são a autossabotagem, porque o seu mental está ali, boicotando, né? Alimentando essas notas baixas, né? Então, gente, autossugestões, repetição, elas ajudam. Elas tendem a estabelecer novas atitudes mentais em nós e agem maravilhosamente no sentido da construção do caráter, a ciência de nos transformar. Elas tendem a aumentar o tom mental para obter o benefício de ondas de pensamento positivo no mesmo plano de pensamento. Entendeu, gente? Acreditando nelas ou não, estamos constantemente fazendo afirmações. O tempo todo estamos afirmando. Um homem que declara que pode e vai fazer algo, e o afirma sinceramente, desenvolve em si as qualidades que o levam a fazer o que deseja. E, ao mesmo tempo, os locais em sua mente que estão no tom correto recebem ondas de pensamentos que podem ajudá-lo a cumprir seu objetivo. Se, por outro lado, gente, alguém diz, né, e sente que vai fracassar, sufocar e apagar os pensamentos vindos de sua própria mentalidade subconsciente, que deveriam ajudá-lo, ao mesmo tempo vai se sintonizar com o pensamento do fracasso do mundo. E há bastante desse tipo de pensamento por aí, gente. Isso eu posso afirmar, né? Ondas de pensamento são invisíveis e chegam a você o tempo todo. O tempo todo eles vão impregnando em você. Tudo tem energia, até na cortina da sua casa agora. Até nesse celular que você está me ouvindo. Né? Energia está por tudo. Energia não se destrói, não se cria. Você só dá forma a ela. Não se permita, então, ser afetado pelos pensamentos adversos e negativos daqueles que o cercam. Alcance os andares superiores de sua onda mental e se afine em um tom mais alto, muito além das vibrações dos planos mais baixos do pensamento. Então você não estará apenas imune às vibrações negativas, mas em contato com uma grande quantidade de pensamentos positivos e fortes, vindo das pessoas em seu próprio plano de desenvolvimento. Meu objetivo, gente, como mentor, será dirigi-lo e treiná-lo para usar corretamente o pensamento e a vontade, para que você os tenha nas mãos e seja capaz de atingir o tom mais alto a qualquer momento que achar necessário. Me deixa ser seu maestro. Não é preciso atingir o tom mais extremo em todas as ocasiões, não. O melhor plano é se manter em um tom confortável, sem muito esforço, e ter os meios sob controle para alcançar o tom de uma só vez quando a situação pedir. Com esse conhecimento, você não estará à mercê da avaliação automática da mente, mas poderá mantê-la sob controle. O desenvolvimento da vontade, gente, é muito parecido como o de um músculo. Uma questão de prática e melhoria gradual. No começo, gente, pode ser cansativo. Mas a cada tentativa, ficamos mais fortes. Até a nova força se tornar real e permanente. Por isso que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
muitos de nós nos tornamos positivos sobre situações de emergência. Temos o hábito de fazer das tripas coração quando a situação pede. Principalmente o brasileiro que só trabalha sob pressão. Ele espera a água estar batendo na bunda para aprender a nadar, né? Mas com a prática inteligente, você ficará tão fortalecido que seu estado habitual será igual ao seu estágio atual de fazer das tripas coração. E quando se tornar necessário, colocar essa força em prática, você será capaz de atingir um estágio com o qual nunca sequer sonhou. Não pense que estou defendendo uma alta tensão contínua. Isso não é desejável de maneira alguma, gente. Não apenas porque pode exigir esforço demais, e existe a lei do mínimo esforço. Nada tem que ser sacrificoso, né? Mas também porque você vai descobrir que é melhor aliviar a tensão às vezes e se tornar receptivo para absorver outras impressões. É bom ser capaz de relaxar e assumir certo grau de receptividade, sabendo que você pode sempre voltar a um estado mais positivo quando quiser. Geralmente, gente, um homem fortemente positivo perde muito do divertimento e da recreação. Quando for positivo, distribua suas expressões quando for receptivo. Absorva as impressões. Né? Quando for positivo, distribua suas expressões. Quando for receptivo, absorva impressões. Né? Positivo, você é um professor. Quando você está positivo, você é um professor. Quando você está receptivo, equivale a um aluno. Então você é um aluno. É ótimo ser um bom professor, mas às vezes, gente, também é muito importante saber ouvir. É muito importante ser um aluno. Ok, gente? Até o próximo áudio. Namastê, sucesso! Fui! Gratidão, gratidão.